Está valendo, vamos juntos! Começa o Gauchão, é o Campeonato Gaúcho 2025. Na tela do Premier a partir de agora. Sejam todos bem-vindos. Vamos nessa com Guarani de Bagé e Internacional. Aí a primeira tentativa do David. Já jogador do Guarani em algumas oportunidades, tem algumas passagens. Um dos mais identificados com a torcida. Não à toa, tá ali com a faixa de capitão, camisa 5. Ah, tá falando alto ali. O professor Márcio Nunes. Levantamento do Cleiton. Subiu e não achou o Borré. Tem a chance de começar tudo de novo o Bruno. Bola recuada até o Jonathan. É uma cara nova. O Guarani de Bagé, apesar de ter feito uma ótima campanha em 2024 no Campeonato Gaúcho, tem poucos remanescentes daquela campanha. É um time bastante novo. Pensando no ano de 2025 que tem pela frente, com Copa do Brasil, com Série D. Aguirre. Aí Thiago Maia. Rodando a bola ao Inter. Tá cercando por ali o Gianluca. O Inter foi para a tentativa no corredor. Ela acaba sobrando no João Victor. Vem buscar Ian Felipe. Falta, primeira falta do jogo, cometida pelo Luiz Otávio. A posse de bola é do Guarani. No gauchão passado, o Guarani venceu o Internacional nesse estádio por 2-1 e acabou com um jejum de 56 anos sem vitórias para cima do Colorado. 2-1, uma vitória muito festejada, um símbolo da boa campanha do Guarani em 2024. Ian Felipe não dominou legal, mas foi a luta para ganhar a disputa, para ganhar do Thiago Maia. Giro de corpo do Gianluca. Ian Felipe. Aí o passe de pé esquerdo do Murilo para movimentar na zaga. Bruno. Está só começando o Gauchão 2025 na tela do Premier. Você acompanha a partir de agora os principais jogos. E aí aquela pegada já citada pelo Fernando Praz. Os jogos intensos do Campeonato Gaúcho. Já teve dividida para lá, dividida para cá. Faísca saindo. No final das contas, arremesso para o Aguirre, que ganha a chance no time titular, chegou em setembro do ano passado, é lateral direito, joga improvisado na esquerda. Ganha uma boa chance. Fez só um jogo no Colorado desde que chegou do Lanús. Lançamento feito pelo zagueiro Bruno. O corte foi do xará dele, o Bruno Gomes, que foi para a disputa da segunda bola. Coloca na frente o João Victor. Escapada do Gianluca, cara a cara com o marcador. Levou vantagem contra o Luiz Otávio. Conseguiu evitar a saída. Marcelinho bateu por baixo. Antony! Já trabalha o goleiro do Internacional. Fica no chão depois o Bruno Gomes. A arbitragem entendeu que a bola ficou no campo, que não saiu. Alan Patrick reclama, veio o cruzamento. Marcelinho bate colocado. Chega chapando de pé esquerdo, você vai rever. Ó, Gianluca. Ela parece ter ficado mesmo em cima da linha. Finalização do Marcelinho, dando trabalho para o Antony no comecinho, Fernando Praz. Paulo, o Antony foi para dar um tapa nela, quase que ela passa, né? Essa bola sempre é muito difícil, porque ela vem do lado direito do Antony, cruzada para trás. O Antony está girando o corpo para o lado esquerdo e ela vem no contrapé. Mas começa forte o jogo, né? Começa pegado, gauchão. Campo pequeno, é tudo muito espremido, o câmera fica em cima da linha lateral, o treinador também, a torcida em cima do alambrado, e essa vai ser a tônica do jogo. O Guarani tentando se impor fisicamente e o Inter tendo que encontrar um ritmo de jogo que ele consiga levar durante a partida, porque a parte física ela vai pesar muito, principalmente nesse começo de competição. E preocupa o Bruno Gomes. A gente pôde notar no replay que ele sente dor quando cai, né? Talvez tenha apoiado meio torto o pé e o impacto foi parar na perna, no joelho. Preocupação do departamento médico do Internacional. O Bruno indica exatamente o joelho. Que coisa! Começando o jogo, ó, disputa ali no alto, ele cai, né? Houve uma disputa normal com o Luiz Felipe e cai torto o Bruno já. Pera. Cheio de dores. É uma cena que preocupa a queda do Bruno Gomes. Ali recebendo o atendimento médico. Paulo. Comecinho do jogo. Diga, Milena. O Pablo, número 42 aqui da base também, né? Agora tendo essa oportunidade no profissional, foi chamado pelo técnico Roger Machado por conta dessa preocupação. Vamos ver o que vai acontecer. A princípio vai trocar.
Não vai dar para o Bruno Gomes. Milena trazendo os detalhes, acompanhando ali de pertinho. Vem o Pablo. Que zica, Fernando Praz. O Paulo, tem às vezes a questão da fatalidade, né? Isso pode acontecer e acontece durante o ano, no meio do ano, no final do ano. Mas começo de temporada é mais complicado, porque o atleta de alto nível ele tem um nível de preparação que é absurdo. E quando tu acelera processo, não é só o cara dar um pique, o cara perder a explosão, o cara perder a resistência. Isso também. Mas tem essa preparação muscular de forma preventiva, para prevenir lesões, né? E às vezes teu corpo não está totalmente preparado para alta competição ainda. Olha o Luiz Felipe, pra dentro da marcação, é escanteio pro Guarani de Bagé. Pro Guarani não falta ritmo. Confirmação na tela, saída do lesionado Bruno Gomes no comecinho e a entrada do jovem Pablo. Guarani tem o primeiro escanteio do jogo. Galera ali acompanhando de perto. Houve a liberação de um dos setores que abrigam os torcedores. O estádio teve a capacidade aumentada para essa temporada. Cobrança na primeira trave. Está confirmando agora o tiro de meta ao árbitro. O Inter vai ter a chance de dar uma respirada. Começou em cima o Guarani de Bagé. As charangas ditando o ritmo. É bem a cara do estadual do Rio Grande do Sul, mais do que qualquer outro estadual. É esse o ritmo. Que bacana. Gauchão na tela do Premier, com o gigante Internacional viajando até Bagé. Proteção foi feita, o Bruno estava por ali cercando, esperou a saída do goleiro Jonathan, de 32 anos, que jogou a última temporada no Manauara do Amazonas. Tá aí o Jonathan, uma das novidades apresentadas para 2025 no Guarani. Bruno despeja lançamento, tentativa de ligação defesa-ataque. Essa fica oferecida ao Cleiton. E repare que com a entrada do Pablo, o Aguirre foi para a direita, foi para dele, o Aguirre que é lateral direito, e o Pablo joga na esquerda. Aí o Aguirre para receber, onde se sente mais à vontade, na lateral direita. Ele que começou improvisado. Luiz Otávio botou na frente, Wesley se fecha ao Guarani. Vem para dentro do campo de ataque para o apoio o Pablo. Roda a bola ao Colorado. Guarani de Bagé e Internacional 0-0, comecinho do campeonato. Aí o Wesley foi o artilheiro do Inter em 2024. Luiz Otávio de cabeça erguida, passe forte. Estava de passagem por ali o Thiago Maia. O Inter acerta a troca de passes. Pablo recebeu do Alan Patrick, ele já bate escorregando. O desvio foi feito, vibrou o Luiz Felipe. E a bola se perdeu. Luiz Felipe, que é atacante, mas sabe como é, né? Acompanha o lateral do Internacional quando ele avança. Inter vai bater o escanteio. Alan Patrick na bola, sentindo o calor da galera, ali perto do torcedor. Aglomerado no alambrado. Vem a bola levantada na primeira trave. Foram 2 toques da defesa do Guarani. Ela vai lá atrás no goleiro Anthony. Torcedores do Internacional marcando presença também no estádio. Leve desvio do Bruno. Quando ameaçou correr atrás dela o Thales, era tarde demais, o campo já estava acabando. Toma escanteio para o Inter. E todo o cuidado e a dificuldade do Bruno até para caminhar. O Roger ficou irritado porque o médico fez o gesto de substituição lá do outro lado do campo e o Bruno pediu para ele esperar, para tentar talvez continuar. Prevaleceu a ordem médica e o Bruno está deixando o campo. Bateu Alan Patrick, agora por baixo. O desvio direto pela linha de fundo, sem problema, sem perigo. Tiro de meta, reposição para o goleiro Jonathan. Último título do Inter em 2016. É claro que é um ponto, claro que o torcedor colorado olha diferente para o campeonato em 2025, imaginando a quebra desse tabu. É tempo demais para um time como o Internacional ficar sem conquistar de 2016 a 2024 o título do Gauchão. Aí o Inter trabalhando lá do lado direito. Tentativa do Wanderson, deu a sobra, acredita o Wesley. Vai chegar primeiro o Thales.
Wesley no calcanhar, o campo vai acabando. Vem o David. Foi bem na deixada de costas. Sai Murilo, marcado de perto. Esperto de ladrão o Borré. Este é o Wanderson, entrada da área, armou no pé esquerdo. Jonathan. Defende o goleiro do Guarani de Bagé. Chute de fora da área do Wanderson. Que hoje, né, Praz, nesse primeiro momento, nessa configuração de ataque do Roger Machado, atua mais pelo lado direito. A gente está até mais acostumado a ver o Wanderson pela esquerda. Mas aqui quem faz a esquerda é o Wesley, né? O Wesley, ano passado, foi para mim o principal jogador do Inter, né? E a gente tem uma expectativa de como o Roger vai lidar com isso pro ano, né? Porque chegou um outro jogador agora, vindo do Racing, extremo, Vitinho, Wesley e Wanderson. Vai lá, Paulo. Porque vem o Guarani no lançamento, o Vitão botou para trás, o Antony se esforça e consegue evitar o escanteio. Então, assim, tu ter 4 jogadores que jogam pelas beiradas com características semelhantes, na montagem do grupo, pode começar a nos dar pistas de que o agregando opções e possibilidades de variações nos seus modelos de jogo, né? Falou Fernando Praz. Vamos juntos, Campeonato Gaúcho começando nessa quarta-feira. E já tem reclamação do professor Roger para cima do quarto árbitro. Roger foi vice-campeão gaúcho no ano passado, dirigindo o Juventude. Deixou pelo caminho, inclusive, o Internacional. Gianluca foi lançado no mano a mano, ele e Aguirre. Usa o corpo, Gianluca. Vai chegando de trás o João Vitor. Toca na bola o Aguirre. João Vitor. Meteu o cruzamento numa zona perigosa. Insistiu na segunda bola ainda o Guarani de Bagé. Estava por ali o Murilo. Ela não veio exatamente na medida para o Brian Aguirre. Anderson. Tem problemas para sair jogando o Internacional. Fez apenas um jogo no ano novo. Amistoso contra a seleção mexicana na semana passada. Que lance do Wesley para abrir espaço. O toque não foi na medida para o Alan Patrick. Torcedor do Inter se lamenta. Tapa na bola de primeira do Murilo. Parte um pouco mais adiantado o Gianluca. Ele e Marcelinho na parada. Falta cometida. A posse de bola é do Guarani no campo de ataque. Paulo. Milena. O Praz acabou de comentar sobre esse jogador que vem agora do Racing, né? Foi inclusive anunciado pelo Inter ainda nessa tarde, um pouquinho antes do jogo, que é o Carboneiro. Ele tem 25 anos, inclusive tem um vínculo até 2025, com opção de compra pelo Internacional, mais um reforço nessa janela de transferências. Bem na batida o Marcelinho, bem na intenção. O lançamento não tão preciso assim. Brasil de Pelotas e Grêmio. Atração nesta noite, às 10 da noite, ao vivo no Sport TV e no Premier. Com o nosso time. A estreia do Grêmio. Tem 7 títulos em sequência do Campeonato Gaúcho. Vai defender essa sequência. Encara em Pelotas, lá no Bento Freitas, o Brasil. Fica o convite na tela do Premier para você acompanhar. Brasil e Grêmio. Alan Patrick girou. Com aquela categoria de sempre, foi puxado, apelou com ele e cometeu a falta ao Bruno. Se manda o Inter. Recebe 17 anos, Luiz Otávio. Inverte com o Pablo. O Inter usando seus garotos, jogadores criados nas categorias de base. Thiago Maia. Volta, se fecha ao Guarani. O Inter decidiu recomeçar com o Vitão, que segue sendo namorado pelo Flamengo. O Flamengo fez uma primeira proposta, o Inter recusou no último final de semana. O Flamengo segue com a intenção de contratar o Vitão. Baita zagueiro, revelado nas categorias de base do Palmeiras já há algum tempo. Titular do Inter, o Vitão. O Inter que começa o ano com problemas físicos dos seus zagueiros. O mercado foi submetido à cirurgia ainda no ano passado. O Rorel está buscando recuperar a forma física também depois de lesão. Alguns dos desfalques. Escapada do Wanderson, cruzamento, Borré furou! Tira da área Thales. Meteu a cabeça na bola o Thiago. O Wesley bateu mais dividindo. Estava ali cercado por 2, 3 adversários. Mandou para longe do gol do Jonathan.
Na história dos confrontos, 21 vitórias do Inter, 12 empates e 3 vitórias do Guarani. No Campeonato Gaúcho, já com o gelo no joelho esquerdo, com a precaução conveniente, o Bruno Gomes saiu machucado no comecinho. Preocupação para o departamento médico do Inter. O Bruno, que é volante de origem, mas se tornou dono da posição, dono da lateral. No ano passado, quando foi embora o Bustos, conseguiu achar uma ótima alternativa. O Roger Machado com o Bruno fixo na lateral direita. Vem Gianluca, bem marcado. Batida do Cleiton na bola. É o companheiro do Vitão, são os dois zagueiros do Inter hoje. Chega a 10 jogos com a camisa do Inter, o Cleiton. Chegou também no meio do ano de 2024. Luiz Felipe é o cara da cobrança do escanteio. O Thales já se apresenta ali dentro da área, o lateral. Luiz Felipe combinou no gesto a jogada. Foi para a cobrança curta, trabalhando com o Marcelinho, que devolve no Luiz Felipe. Não deu domínio para ele, já aparecia por ali o Borré. E a bola se perdeu, o campo acabou. É tiro de meta aos 16 minutos. Só o primeiro tempo, só o primeiro jogo. Campeonato Gaúcho 2025. Aí o Thiago Maia, dos mais experientes. Também foi sondado. O Santos falou em trazer, pensou em trazer o Thiago Maia de volta, porque já foi jogador do Santos. Nada feito. Permanece no Internacional. O Thiago Maia. Jonathan apertado pelo Borré. Saída na fogueira com o zagueiro. Aí o passe mais longo. Cleiton para deixar no Luiz Otávio. Se acerta o Inter. Vem buscar Wesley. No meio do caminho, Alan Patrick. Agora sim, ela chega no Wanderson, que olha para dentro da área. Ele contra João Vitor. Alan Patrick busca o espaço. Rolou no Wanderson. Veio o cruzamento rasteiro. Portas fechadas para o Wesley. Emendou o Brian Aguirre e jogou para longe no rebote. Tiro de meta, Guarani aos 17 minutos, Fernando Praz. É um jogo difícil, né, Paulo? Começo de temporada. Fisicamente o Guarani tenta impor um ritmo mais forte, tenta marcar em cima, tenta acelerar a jogada. O Inter, ele tem uma questão da marcação na saída de bola. O Inter deixa o Guarani sair jogando para tentar apertar depois, né? Para o Inter é até melhor que o Guarani saia jogando, porque ele consegue daí pressionar com a bola no pé de um zagueiro e do lateral, diminuindo o campo. Mas o Wesley está vindo bastante vezes para dentro, né, para se juntar. É importante que o lateral passe também para dar largura de campo, porque senão o campo fica menor e contra um time que está bem fisicamente, com intensidade, os espaços diminuem ainda mais. Então o Inter tem que tentar alargar o campo. Pode ser com o Wesley, mas quando o Wesley vier por dentro, o lateral tem que abrir, principalmente o lateral esquerdo tem que abrir para o Inter ter essa largura de campo. Marcelinho conseguiu se livrar da marcação do primeiro. Fica com o lateral o Guarani de Bagé. O maior campeonato regional do mundo chegou ao Premier. Bora curtir todos os jogos da Copa do Nordeste? Baixe o app e assista onde quiser. João Vitor no cruzamento e a Felipe. Desvia de cabeça para fora o torcedor do Guarani. Gostou de mais essa tentativa, aplaudiu. Imagens de Bagé, cidade com pouco mais de 120 mil habitantes. Fica a cerca de 380 quilômetros de Porto Alegre. Foi a viagem do Internacional para participar dessa primeira rodada. No detalhe, o goleirão Antony. Tem 22 anos, revelado na base do Inter, o Antony. Wesley foi puxado pelo Thales. Luiz Otávio vai deixar para o Pablo. Vitão, de zagueiro para zagueiro. Bola rolada no Cleiton Sampaio. Vamos juntos, de carona com o Gauchão 2025. Recebeu o Wanderson, já se manda o Brian Aguirre. Bola devolvida no Wanderson. Indica o melhor caminho, o Alan Patrick. Estava ali com o braço aberto, Thiago Maia. Reparem no posicionamento do Guarani de Bagé, para esperar o Inter. Wesley arriscou um calcanhar. Já chegava por ali, com ele o David. Desviou para fora. Reparem nessa imagem como tá cheio o estádio. Torcedor do Guarani levando fé. Que ano de 2025 para o Guarani. Wesley, passe do Alan Patrick para ele. Thales na parada, o árbitro bem posicionado. Indica o escanteio para o Inter. Wesley vai dar
aquela reclamada, fazer aquela pressão. Você não viu que ele me tocou? Olha lá, Wesley Tales ali dentro da área. E realmente vem o Tales, ele acaba tocando na perna do Wesley. Né? Até ele empurra a perna do Wesley em direção à bola. O árbitro Jonathan Pinheiro tem 38 anos, está ali dentro da área. Esteve em 12 jogos do último Campeonato Brasileiro. Ô Paulo, na minha época no gauchão, isso não era falta. Precisava um pouquinho mais. Tá ali o árbitro pedindo para esperar. Eu até acho que o toque na bola foi do Wesley, mas é o Tales que empurra a perna do Wesley em direção à bola e ele vai no VAR. E o VAR, repare onde fica o vídeo, ó. Vai percorrer todo o gramado o árbitro. O VAR fica no cantinho ali perto da bandeira de escanteio. Carisma, carisma. Vai lá do outro lado do campo. Jonathan Pinheiro vai checar se houve ou não pênalti no Wesley. Foi chamado pelo Jean-Pierre Gonçalves Lima. Jogada do Tales, lateral do Guarani de Bagé, com Wesley, atacante do Inter. Ali conferindo o Jonathan Pinheiro. E você confere também na tela do primeiro. Repare, ó, o Tales bate na perna do Wesley e é exatamente, né? É o biquinho do pé do Wesley que empurra a bola pela linha de fundo. Escanteio não foi. Mas ó como o Tales bate na perna do Wesley por vários ângulos para você rever. E o Wesley acaba perdendo o equilíbrio depois dessa ação do Tales. Atenção para a decisão do Jonathan Benkenstein Pinheiro. Pode pintar o primeiro pênalti do Campeonato Estadual do Campeonato Gaúcho em 2025. Tomou a decisão. Pênalti marcado, pênalti para o Inter. Pênalti no Wesley cometido pelo Tales. Wesley foi mais rápido que ele, já ia colocando a perna à frente. Teve o toque ali por trás, o toque do Tales, o toque de pênalti. E aí já começa a se justificar a presença do VAR em todos os jogos do Campeonato Gaúcho, desde a primeira rodada, né, Fernando Praz? Demais, Paulo, demais. Apesar do árbitro estar bem posicionado, estar em cima do lance, é um lance difícil pelo ângulo de visão do juiz, né? Ele não consegue ter essa nítida percepção de que quem toca na bola é o Wesley, né? Apesar de ele estar muito próximo. E realmente, o jogador do Guarani de Bagé, ele toca na perna do Wesley. O Wesley é mais esperto, é mais rápido, consegue ocupar o espaço antes. E o toque pode não ser forte, pode não ser um toque brusco, mas tem o toque e na minha concepção falta também. Marcelinho conversando com os jogadores do Inter, a pressão que vem agora é do banco de reservas do Guarani de Bagé. Ainda inconformado o técnico Márcio Nunes, repito, foi o comandante do Avenida no Campeonato Gaúcho do ano passado. E a bronca é para esse aí, para o Jonathan. Ô Paulo, e é uma reclamação protocolar, né? Porque a distância que o banco de reserva do Guarani tá para conseguir ver o lance, como a gente aqui na TV vê, por uma câmera com um ângulo contrário ao deles e do árbitro, é impossível, né? Mas a gente sabe que isso faz parte do futebol e a gente não vai deixar o jogador, todo mundo fala, mas não vai voltar atrás. Mas se reclama, porque o jogo continua. E daqui a pouco tem um lance parecido na área do Internacional e o juiz fica com aquela reclamação na cabeça. Alan Patrick, o 10, o capitão, o craque do time do Inter, ajeita para fazer a cobrança contra o Jonathan, que inicia a sua caminhada como goleiro do Guarani de Bagé. Foi autorizado o Alan Patrick. Pode sair o primeiro gol do Inter no Campeonato Gaúcho. Respira fundo o Alan. Pra bola, de pé direito! Gol! Alan Patrick! É do Inter! Aí está a versão 2025 de Alan Patrick! Dando as caras logo no primeiro jogo oficial do ano. Foi para aquela chamada cobrança de segurança, no meio do gol. Apostou na queda do goleiro
buscou o canto direito, a queda para o lado direito, o Jonathan, nada feito para ele, só rolou no centro, deu uma provocada, deu uma olhada para o goleirão do Guarani na sequência, Alan Patrick, quem sabe, o primeiro de muitos gols do Inter no ano, Alan Patrick neles, com calma, tranquilidade, sem tremer, coisa nenhuma, 1 para o Inter, 0 para o Guarani, Praz. Paulo, o Alan tem muita qualidade na bola parada, né? Eu joguei com o Alan no Palmeiras por um ano. E, assim, quando ele viu o goleiro do Guarani dobrando o joelho direito, ele sabia que o goleiro ia sair para aquele canto. Aí tu vê que ele diminui a velocidade do movimento, ele tira o peso da bola, ele praticamente realmente só rola a bola pro canto esquerdo. E o Inter mexeu, Milena. Exatamente, logo um pouquinho antes do gol, o Victor Gabriel, camisa número 41, já estava aquecendo por aqui. E aí agora aconteceu a substituição com o Cleiton Sampaio, número 20. Ele que indicou aqui o tornozelo, algum incômodo no tornozelo quando ele foi disputar uma bola e caiu. Então tá aí substituição, número 20, sai o Cleiton Sampaio e entra o número 41, Victor Gabriel. Que coisa, hein? O Inter já perde com 25 minutos de jogo, 25 minutos de campeonato, 2 jogadores machucados. Bruno Gomes e o Cleiton Sampaio. E vem o Victor Gabriel. Mais um garoto para a sequência dessa estreia colorada. 1-0 para o Inter. 1-0 para cima do Guarani de Bagé. Já trabalhando o garoto. Ajeita Borré. Foge Wesley. Velocidade aí não falta. Ele contra Thales. Brecou Wesley, ficou de cabeça erguida. O Inter abriu a conta no Estrela d'Alva. Thiago Maia lá do outro lado teve frieza, calma para recuar de cabeça e deixar no goleiro o João Vitor. Veio do Porto Velho o João Vitor. Fez 2 gols nesse último amistoso citado agora há pouco pela Milena. A vitória do Guarani de Bagé, 5-0 para cima do Cerro Largo. Um lateral esquerdo, o João Vitor meteu 2 bolas nas redes. Começou daquele jeito. Tem uma característica diferente a montagem do Guarani de Bagé para esse ano, justamente por conta das participações inéditas na Série D, na Copa do Brasil. Fugiu um pouco daquele estereótipo, vamos buscar o jogador que conhece o Campeonato Gaúcho e tal. Até palavras do técnico, o Guarani foi se reforçar principalmente com jogadores do Norte, Nordeste, mais rodados, cascudos, acostumados a competições nacionais. É a cara do Guarani para o ano de 2025. Saiu na frente o Internacional com Alan Patrick. Em busca da conquista do gauchão que não vem desde 2016. Luiz Otávio, ele contra 2, foi desarmado sem falta. Já se manda o Marcelinho, acompanha um pouco mais adiantado o Ian Felipe. Agora não passa pelo Vitão. Aí Marcelinho tomou um tranco. Falta do Wanderson. E repare no posicionamento dos zagueiros. Com o Cleiton, o Vitão estava mais à esquerda. A entrada do Victor Gabriel empurra o Vitão mais para o lado direito e o Victor Gabriel joga do lado esquerdo na defesa colorada. Oi, Milena. Como tu comentou sobre essa remontagem, digamos assim, do Guarani de Bagé, aproveitar para dar informação de que 8 atletas do elenco passado permaneceram e foram mais de 20 contratados aí para essa temporada, realmente buscando um elenco mais fortalecido, principalmente pela disputa da Copa do Brasil e também, claro, dessa Série D do Campeonato Brasileiro. A falta pode ser perigosa, tem a jogada combinada, Luiz Felipe, lançamento muito alto para o João Vitor, não deu em nada, tiro de meta para o Colorado. A Milena falava e eu conferia aqui na minha listinha desses jogadores que permaneceram, né, que disputaram o campeonato em 2024 e permanecem ou voltam ao Guarani em 2025, estão em campo o Saulo e o David, são 2 desses 8, Saulo e David. Levantamento do Anthony. 1-0, Colorado está na frente no estádio Estrela d'Alva. Tocou na bola o Pablo. Arrancada do garoto. Fechadinha de primeira do Borré para reorganizar o Inter. O Inter vai ditando o ritmo. Vai fazendo funcionar a categoria que tem. Com seus grandes jogadores, o Internacional em campo. É a estreia do gauchão.
Vem o toque na referência. Borré. Luiz Otávio. Este é Wanderson. Limpou. Indicou o melhor caminho. Se manda Pablo. Alan Patrick está dentro da área. Vem o cruzamento. E aí o toque do Aguirre para muito, muito longe. Tiro de meta, reposição para o Guarani de Bagé. Fundado em 1907. Tem 117 anos de vida. O Índio, como é conhecido o Guarani de Bagé. Inclusive, uma curiosidade, o nome é uma homenagem à obra do compositor Carlos Gomes, o Guarani, ainda do século retrasado, a composição do Carlos Gomes. Vitão. Sozinho para sair jogando lá do lado direito o Aguirre. Aí o argentino, ex-Lanús. Apenas segundo jogo dele com a camisa do Inter. Vitão e o lançamento longo. Borré. Estava chegando ali para dentro da área, saiu esperto o Jonathan e fez a defesa. O Inter está no grupo B, ao lado do Caxias, Pelotas e Ipiranga. Significa dizer que não vai enfrentar nenhum desses três na fase classificatória. O Guarani está na composição do grupo A, que tem o Grêmio, o Avenida e o São José. Ian Felipe se fecha ao Inter, trabalha o Guarani. Bola rolada mais atrás no Thales. Pouco mais atrás, David. Thales. Vamos juntos de Campeonato Gaúcho, 31 minutos. Tapa na bola do Saulo. Este é Murilo, um dos dois volantes. João Vitor para receber, é um lateral que gosta do apoio. Levantou demais, não foi bem nessa o Marcelinho. Guarani tem a chance de recomeçar com o Murilo. Aí o toque do Bruno no Saulo. São os dois zagueiros. Ajeitadinha de primeira do Murilo. Lançamento foi feito pelo Bruno. Até esse ponto tudo bem para o Guarani trabalhar. Daí para frente fica um pouco mais complicado. Descolou uma boa virada. Thales. Para dentro da marcação do Pablo. Ganhou na velocidade. Tenta caprichar no levantamento. Segunda trave, João Vitor. E não é que estava ali dentro da área. De novo, lateral esquerdo para finalizar. Aparece livre de marcação. O voleio foi embora. Trabalhou bem o Guarani de Bagé, Fernando Praz. O Thales defendeu por dentro, né? E acabou levando a bola para o fundo. E aí ele se desequilibrou. O corpo não estava na melhor posição para conseguir marcar. Aí desencaixa, sai o zagueiro, sai o volante na cobertura dele, acaba sobrando gente na área. Esse gol pro Inter foi espetacular, né? Porque com o passar do tempo, com desgaste físico, já saíram 2 jogadores. O Roger já perdeu 2 substituições, né? O Roger tem uma parada a mais só. A quantidade de jogadores que já estão fora, né? Ou machucados, ou em recondicionamento físico. Então esse gol foi maravilhoso pro Inter. Agora o Inter tem que tentar controlar o jogo através da posse de bola. Óbvio que é difícil, porque o campo ele aparenta estar seco, a bola muito viva. E o Guarani tem fôlego para pressionar, né? Então o Inter vai ter que usar muito dessa qualidade técnica e alargar o campo mais uma vez para conseguir ter o controle do jogo através da posse de bola. E tem bolinha na tela. Tem gol no Campeonato Gaúcho. De Gilberto para o Juventude. 1 para o Juventude. Gilberto, experiente. 0 para o Ipiranga de Erechim. Lá vem o Inter para o contra-ataque. Wesley. Ele tem por dentro opção com o Borré. Está cercado pelos marcadores do Guarani. Wesley de um lado para o outro, deixando o marcador tonto. Ela sobrou no Pablo. Conseguiu a bola ajeitada no Thiago Maia. Luiz Otávio. Este Brian Aguirre. O Inter vai trocando passes. Abertura feita com o Alan Patrick, vigiado pelo Murilo. Teve um leve desvio do Marcelinho no meio do caminho. O Inter ainda pode reaproveitar com o Borré. Guarani congestiona a entrada da área. Wanderson armou no pé direito. Travessão! Pegou firme, o goleiro voou, não achou. Ela deu um beijo no travessão e foi embora. É o segundo chute perigoso do Wanderson de longe. E esse mais de longe ainda. Na comparação com o primeiro, olha como ela passa pelo Jonathan, encobre o goleiro do Guarani de Bagé, deu um beijo na trave e foi embora. Quase do meio da rua o Wanderson.
Ô Paulo, e assim, eu tô vendo o Borré com muita dificuldade para se encontrar no jogo, né? Porque a linha de defesa de 4 do Guarani é muito forte e o Borré é um cara que gosta de um jogo apoiado, né? Aquele centroavante de área, brigador. E a bola tá chegando nas pontas e não tá... E quando chega nas pontas para encontrar ele tá sempre muito sozinho dentro da área. Então é interessante que ele saia um pouco da área, flutue, até para ele abrir espaço para outros jogadores do Inter. Fernando Praz é o comentarista Premier para a estreia colorada, a estreia do Guarani no Campeonato Gaúcho 2025. O Wanderson, que acertou a trave, teve um ano de 2024 difícil. Foi titular absoluto, digamos, do Inter em 2023. Aí se machucou em 2024 e não conseguiu mais recuperar a posição. Só um dos últimos 13 jogos finais do Wanderson no ano passado, só um deles foi no time titular do Inter, quase sempre participando, vindo do banco de reservas. Vai tentar voltar a ser titular do time o Wanderson, apresentando também o cartão de visitas nessa quarta-feira. Como é que estão os técnicos, Milena? Tá mais agitado um do que o outro? Quem é que tá mais participativo aí nas áreas técnicas? Olha, vou dizer que nessa briga aí o Márcio ganha um pouquinho, tá? O Márcio tá bem mais agitado ali na Casa Mata. A gente chama de Casa Mata aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas é no banco de reservas aqui do Guarani. O Roger pontualmente se manifesta. Em algumas bolas ele fica mais atento assim, mas tem conversado bastante com o Pablo aqui na lateral, inclusive elogiando vários movimentos que o Pablo fez durante o primeiro tempo. Deu uma puxada no pé esquerdo, o Thales, levantamento, ele buscava o Ian Felipe. Sobe antes o Vitão. E da posição, o tal do Roger entende, hein? Foi um lateral esquerdo de primeiro nível. Ali, no ouvido do Pablo, que é um jovem lateral esquerdo com a carreira promissora pela frente. Gianluca ia escapando na velocidade. O árbitro está dizendo que o contato foi legal. Aponta só o tiro de meta para o Inter. E a pressão do banco do Guarani, né? O treinador pedindo o VAR. Pedindo o VAR. Um contato fora da área aí. Não pode, seu Márcio. Aí não pode. Aí o VAR não pode entrar em ação. O Gianluca, esse que fez a jogada, teve uma passagem pela base do Internacional. Claro que para ele tem um significado diferente enfrentar o Inter. Está hoje com 22 anos, o ponta Gianluca. Ele foi rebaixado no gauchão passado pelo Santa Cruz. Fez uma campanha muito ruim. O Santa Cruz voltou à segunda divisão. Você ligado em todo o Brasil com a gente. É o começo, é o comecinho. Gauchão 2025 na tela do Premier. Vamos juntos. Wesley. Interceptação do David. Tá tentando dar sequência o Guarani. Ainda o David. É uma segunda chance. Bota lá do outro lado. Passagem do João Vitor. Aí para receber David. Marcelinho. Tocou no David. A bola ficou um pouquinho atrás. Deu para consertar. Luiz Felipe no lançamento. Gianluca de passagem. João Vitor fica um pouco mais atrás. O Inter fecha a entrada da sua área. Tome bola cruzada. Pablo furou. Dá nele bola. Tá por ali o Thales. Agora sim. Foi bem o Pablo. Teve a chance de dar um biquinho pela linha lateral. Roger não fazia assim não. Vai o Thales. Tomando distância, pelo jeito, para mandar aquele cruzamento com as mãos para a área do Inter. Guarani em busca do empate no primeiro tempo. Alan Patrick fez o gol do jogo, batendo pênalti. Thales arremessa exatamente com força, sobrou. Ian Felipe no domínio. Chute colocado na trave. Pro gol! Gol! Ian Felipe! É do Guarani! Ela viajou para dentro da área. A defesa do Internacional não conseguiu cortar. O torcedor do Guarani de Bagé bota abaixo o estádio Estrela d'Alva. É um gol contra um gigante. É um gol do camisa 9 do centroavante,
que foi ganhando a condição de titular durante a fase de preparação. Começou ali de mansinho, do banco de reservas, foi bem nos amistosos. Ian Felipe, que categoria, tapa na bola, chapando de pé direito. Aproveita o rebote, centroavante é para essas coisas. O oportunismo do Ian Felipe na tela do Premier. Ian Felipe neles, empatado o jogo. 1 para o Guarani, 1 para o Internacional Brás. Paulo, um erro gravíssimo de marcação, né? A bola de lateral, normalmente, em 99% das situações, não dá gol direto. Então é diferente do escanteio, de uma falta lateral. O preocupante é justamente o desvio. E aí, se a gente analisar, no momento do desvio, os jogadores do Inter estão todos olhando a bola, sem procurar a referência da marcação do homem. E dentro da área tem que marcar o homem, né? Então, uma desatenção, e ainda mais com o número 9, o centroavante, né? E tinha mais um jogador ainda que saiu do rebote e entrou e também não foi acompanhado. Então, assim, distração, falta de concentração. Porque no momento do desvio, se a gente olhar, todos os jogadores do Inter estão dentro da área, olhando única e exclusivamente a bola. Aí a roubada do Marcelinho, vem animado, o Guarani de Bagé vai pintar o cartão amarelo para o Thiago Maia. Ô Paulo, é a terceira vez já que os volantes do Inter, agora o Thiago e na outra vez o Luiz Otávio, recebem de costa e tentam driblar. Normalmente as marcações, pressão, elas têm gatilhos. Ou quando a bola entra na lateral, ou quando a bola entra em determinado zagueiro, ou quando ela é jogada para trás. E um dos mais comuns é quando ela é jogada nos volantes de costa, né? Porque é muito cômodo para pressionar. E o Guarani está fazendo isso, já é a terceira vez que o Inter ou perde a bola ou quase perde a bola numa situação dessas. Você está revendo a chegada do Thiago, cartão amarelo para ele, para o experiente meio-campista do Inter. Já vem trabalhando o Luiz Felipe, vem o Guarani, animado, lançamento por trás de todo mundo, desvio! Gol! De novo, Ian Felipe! É do Guarani! Lançamento feito! Ela passa por todo mundo da defesa colorada. Ninguém para sequer desviar, para cortar. Eram dois jogadores do Guarani, João Vitor e Ian Felipe. Brilha a estrela de Ian Felipe. Em pouco tempo o Guarani, com 2 gols do seu centroavante, vira e vira e vira que vira para cima do gigante colorado. Ian Felipe neles, gol de centroavante com C maiúsculo. Aquele mergulho pegando em cheio de cabeça. Luiz Felipe bem nessa fatiada. Ian Felipe entre 2 marcadores do Inter, bota pro fundo do gol, foi um chute de cabeça. E o Guarani vira. 2 para o Guarani de Bagé, Ian Felipe neles. 1 para o Inter, Fernando Brás. Paulo, a jogada não foi de bola parada, mas a origem foi, né? Uma falta, eles cobram a falta rápido. E aí eles criam dificuldade para a defesa do Inter, porque eles obrigam a defesa do Inter a correr para trás, porque foi cobrado rápido a falta. E aí a marcação está encaixada. E dentro da área tem que ser marcação individual. E aí o Ian Felipe consegue se descolar da marcação do Luiz Otávio, né? E aí o Luiz Otávio perde um pouquinho a marcação, a referência da marcação. Ele está ali no contato, encostando no Ian Felipe. O Ian Felipe faz a movimentação, ele perde 1 segundo. E nesse 1 segundo ele já não consegue mais recuperar. Aí tu pode ver que ele tenta ainda consertar, indo com o pé na bola. Mas o Ian Felipe já tinha tomado a frente e aí fica muito difícil pro Antony. Esse conhece o Campeonato Gaúcho, tinha disputado pelo São Luís no ano passado o gauchão. O Ian Felipe recebendo o lançamento do Luiz Felipe. 2 para o Guarani de Bagé, 1 para o Internacional, a virada relâmpago em Bagé. E na reta final do primeiro tempo, com o relógio batendo no minuto 44. Vai João Vitor para a reposição. Marcelinho se apresenta, está no fundo do campo, acompanhado pelo Wanderson. Faz a volta o Marcelinho. O árbitro acompanhava o lance de perto. Recuperação do Wanderson sem a falta. O Inter está no prejuízo, está perdendo por 2-1. Wesley ia passando pelo David. Acabou bloqueado pelo segundo, que leva o cartão amarelo, Luiz Felipe. Cartão amarelo para o 11. O cara da assistência para esse segundo gol do Ian. Mais 6.
Vamos então até 51, informa a Milena Acosta. Luiz Felipe, confirmação, cartão amarelo na tela. Este é Thiago Maia. Aí Luiz Otávio. O Inter, claro, vai ter reforços ao longo da temporada. Os jogadores que não fazem parte do jogo de hoje. O Rocher se recupera de um problema no joelho. O Gabriel Carvalho, que vai deixar o Inter no meio do ano, passou por uma cirurgia no pé esquerdo. O Bruno Tabata ainda em fase final de recuperação. O Ener Valência se tornou desfalque de última hora, sentiu um desconforto. O Rômulo vai embora para o Tigres. Fora, né? Fernando e Rorel, fora de forma ainda, finalizando a forma física para estrear na temporada. O Bernabei, que não apareceu no bid depois de ter feito um novo contrato com o Inter. Todos esses jogadores fora da relação de hoje. Vem Luiz Otávio para receber. Passe no Vitão. Vitão gesticula. Foi ele para o lançamento. Vamos até 51 no primeiro tempo. Ajeita bem o Borré. Alan Patrick defendeu o Jonathan. Soltou o pé direito, Alan Patrick. O voo do goleiro do Guarani você vai rever. E ela pode ter desviado de leve no meio do caminho, deixando ainda mais difícil a defesa do Jonathan, que comemora. Soltou a pancada o Alan Patrick. Na sequência, escanteio para o Internacional. Forma-se um bolo dentro da pequena área. Agitado o jogo. Vem o lançamento. O toque de cabeça do Vitão para o Jonathan defender mais uma. Tava ali no ataque o zagueiro do Inter. Veio a cobrança de escanteio na medida e do jeito que caiu ficou o Jonathan. Ninguém é de ferro, sabe como é? Para ganhar aquele respiro. Ó o Vitão, tava de costas, fez um malabarismo. Bola espalmada pelo goleiro do Guarani de Bagé. E aí é difícil, né? É pouco tempo de reação que tem o goleiro numa dessa. Uma grande defesa, né? Mas aí o Jonathan fica no chão para dar tempo do Paulo Andrade mostrar o replay, né? É lógico. Tudo combinado para dar renda. Lá vem o Inter. É bola que entra e sai da área. Thiago Maia, Alan Patrick seguindo aqui do lado esquerdo. Foi desarmado pelo David. Luiz Felipe pedalou. Ele contra Thiago Maia. Aqui não! Foi o recado do volantão colorado. Sai daí, seu juiz! Atrapalhou o Alan Patrick. A posse de bola é do Internacional. Bola ao chão. E o Wanderson tem a chance de recomeçar. Com o garoto Vitor Gabriel. Aí Vitão. 2-1 para o Guarani de Bagé. Que se prepara desde o dia 2 de dezembro para esse jogo. Toque de cabeça do Wesley. Acredita o Borré. Estava na jogada de corpo com ele o Saulo. O campo acabou. É tiro de meta. Ô Paulo, a gente entende, né, a ansiedade do Inter de querer igualar o placar de novo, né? Já é a segunda ou terceira bola que o Vitão tenta longa. O Borré não é dessa característica. O Wesley e o Wanderson, se não tiver espaço nas costas, também não é, né? Não são jogadores de disputar, de segurar a bola. É interessante que os dois extremos e mais o Borré empurrem a linha de 4 do Guarani para trás. Ataque o espaço, mas essa bola não entre neles. Joga no Pablo, joga no lateral direito, que vai ter espaço, porque empurrando a última linha, os extremos do Guarani vão fechar para dentro, para congestionar o meio, e aí abre as laterais e o Inter consegue de repente criar situações mais perigosas. Já passamos de 48 minutos. Na tela do Premier, os jogadores do Internacional no aquecimento. Já foi obrigado a mexer 2 vezes o Roger. Significa dizer também que ele terá só uma parada durante o segundo tempo para mexer no Internacional se quiser. Claro, tem as modificações possíveis no intervalo. E uma única parada, já fez 2 mudanças em 2 paradas, uma única parada no segundo tempo, Roger Machado. Thales foi no corpo a corpo, caiu pelo jeito sentindo dor, o lance dele com o Pablo. Ô Paulo, provavelmente ele faça uma, né, no intervalo e aí guarde as outras 2 pro segundo tempo, né? Porque até pela questão física também, né? Tem com certeza alguns jogadores aí que eles devem estar com controle de carga, o pessoal da fisiologia deve estar avaliando e muitos provavelmente até antes do jogo já tem algumas situações pré-definidas de que vai jogar 45, vai jogar 60 minutos, então isso tem que ser bem dosado e essas 2 substituições por lesão muitas vezes complicam esse planejamento, né?
Arremessa o Thales, tá tudo bem com ele. Subida de cabeça do Luiz Otávio, completou o Wesley. Apareceu de trás o David. Vai fazendo embaixadinhas. Toque na segurança do Vitor Gabriel. Jogou para fora, jogou sério o jovem zagueiro do Inter. Será que vai o Thales para aquele arremesso forte para dentro da área, como se fosse um escanteio? É o que parece. Jogadores do Guarani de Bagé se colocam dentro da área colorada. E o Inter está tendo problemas com a bola viajando para dentro da sua área, principalmente pelo alto. Vai para o arremesso o Thales. Ó, força nos braços. Desvio do zagueiro que está no ataque. Ian Felipe tentou na sequência. Ela ia voltando no Gianluca. O árbitro pegou a falta no Luiz Otávio. Posse de bola para o Inter. Na reta final deste primeiro tempo, você ligado com a gente. O Inter disputou no ano passado 64 jogos. 33 vitórias, 18 empates e 13 derrotas. Fez uma grande campanha de recuperação. A terceira melhor do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Terminou em 5º lugar, conseguindo voltar à disputa da Libertadores. O Inter que não perde há bastante tempo na estreia do Campeonato Gaúcho. Coloca ponto final no primeiro tempo. Luiz Felipe, que deu assistência para o segundo gol. E entra o número 20, Marlon. A alteração também no Guarani, que vai vencendo o Internacional. A entrada do Marlon no lugar do Luiz Felipe. Vamos juntos! Está valendo! É o segundo tempo em Bagé. 2 para o Guarani, 1 para o Internacional. Segundo tempo com 2 alterações. Você de olho na primeira rodada. Primeira rodada é o Campeonato Gaúcho 2025, também na tela do Premier. Bora, 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 de futebol. O ano está só começando. Aí o árbitro Jonathan Pinheiro. Trabalha o Guarani. A enfiada foi forçada. Agora tem de se virar o zagueiro. Saulo estava em dificuldades contra o Borré. Fez a proteção o Bruno, conseguiu mandar para frente. Já meteu a cabeça na bola o Bruno Henrique. Foi para o segundo lance de dividida. É você acompanhando com a gente. Torcedor colorado esfregando as mãos, esperando um grande ano. Inter na disputa do Gauchão, buscando acabar com a seca. Não é campeão desde 2016. Na disputa do Brasileirão, de volta a Libertadores, tem Copa do Brasil. Lá vem o Inter. Adiantou demais Wanderson. Lançamento forte. Ficou sozinho para sair jogando o Vitor Gabriel. Ex-Sport, o Vitor Gabriel. Aí a antecipação de Murilo. Disputa da jogada, deu certo com quem acabou de entrar, o Marlon. Guarani se ajeita no campo de ataque, o Inter um pouco desarrumado, o Marlon arrisca! E recebe aplausos. Mandou de longe, ficou observando o Anthony. Novidade, portanto, no Guarani de Bagé para este segundo tempo. E a Charanguinha ditando o ritmo nas arquibancadas. Primeira rodada do Campeonato Gaúcho e arrancada do Wanderson. Aí brecou. Alan Patrick. Chama pro apoio o Brian Aguirre. Cruzamento rasante. Teve a furada do primeiro, do Bruno, mas o corte do segundo, o Saulo. Os dois zagueiros do Guarani por ali. Disputa no corpo a corpo. Sobra colorada. Bruno. Brian Aguirre. Aí se livrou da bola. Bateu sem olhar. Deu de graça pro goleiro. Jonathan já busca a reposição lá do lado direito. Thales tinha um pouco de espaço para seguir com a bola. Este é Marcelinho. Conseguiu deixar o Wesley pelo caminho, devolveu na frente. Thales de cabeça erguida, tome bola cruzada para a área do Inter. Vitor Gabriel não teve problemas para dominar e sair jogando. Torcedor do Inter quer pressa, se manda Wesley. Artilheiro colorado em 2024. Recebeu entre as linhas de marcação Alan Patrick, a bola escapuliu. Chega o Bruno e manda aquele bicão para a arquibancada. E houve a correção num primeiro momento. O árbitro tinha indicado o arremesso para o Inter, mas teve um desvio, teve um raspão, o Bandeirinha corrigiu. O árbitro inclusive apontou ali para o Bandeirinha. Bandeira do outro lado, então quarto árbitro. E a posse de bola é do Guarani.
São imagens do estádio Estrela d'Alva, inaugurado em junho de 1915, o Antônio Magalhães Rossell. Arremessa Pablo. É o quarto estádio mais antigo do mundo. Tá pensando o quê? O quarto mais antigo do mundo. De lateral em lateral, o Inter vai em busca do empate. Nesses momentos iniciais do segundo tempo, com quase 4 minutos. Você viu a atenção do zagueiro Saulo, arremessou Pablo. Saulo na antecipação, com ele o Borré. Teve disputa, teve dividida no pé de ferro com o Marlon. A arbitragem enxergou um toque de braço, a falta, portanto, é colorada. Já se apresenta o Alan Patrick. Porque, né, no movimento do zagueiro, ela quica e ele toca na bola, mas toca com o braço. Aí já não valia a segunda disputa. Preocupação do goleiro Jonathan. Monta a defesa do Guarani. Fica apenas o Marcelinho à frente da bola. Não dá nem para chamar de barreira, uma proteção. Show de imagens do Premier. Você foi para dentro do gol de Jonathan. Alan Patrick já foi autorizado. Bateu de pé direito perigosamente para o meio. Desvio do garoto, do Vitor Gabriel. Gol! Vitor Gabriel! É do Inter! Apenas 20 anos! Muito apetite, muita vontade de deixar marcas positivas e de buscar espaço no elenco principal. Achou a bola no alto, subiu com estilo, desviou, fez um bonito movimento. Nada feito pro Jonathan. Segundo não, foi no terceiro andar o Vitor Gabriel. Bota pro fundo do gol a cabeçada de cartilha para baixo, para deixar tudo igual. O sonho do garoto, marcando com uma camisa pesada toda a vida como é a do Inter. Vitor Gabriel neles, jogo empatado em Bagé, Fernando Praz. Paulo, bola parada, né? A batida do Alan Patrick é sensacional, né? A bola vem fechando e ele consegue, apesar da marcação estar próxima, ele consegue, o tempo de bola dele é perfeito, que ele sobe um pouco antes e aí ele ocupa o espaço, né? Ocupa o espaço em cima e o jogador do Guarani já não consegue mais chegar. Mérito pro menino e agora o Inter volta pro jogo e nada melhor pro Inter do que um gol logo no começo. Mete o gol no comecinho do segundo tempo para frear a empolgação do outro lado, a empolgação do Guarani. Vitor Gabriel, todo o estilo do garotão ali dentro da área. 2-2 no placar, agitado o jogo. Começando quente o Campeonato Gaúcho. Se arma mais uma vez o Inter na triangulação, cruzamento do Wanderson, Borré ficando de costas para o gol. A torcida do Internacional pediu mais um pênalti. Ô Paulo, e esse tipo de bola, esse tipo de marcação, a disputa ela não pode acontecer só quando a bola já está no ar, né? Ali, o menino conseguiu cabecear porque ele subiu antes, pegou o tempo de bola. Essa disputa ela tem que ser corporal por espaço antes da bola chegar. Porque naquele momento ali já era impossível, já tinham dominado o espaço aéreo. Então essa disputa tem que ser antes, ainda mais contra jogadores de força física. Alan Patrick passando pelo David, bateu, Jonathan! Thales na sequência tira da área. Estava ali 2 passos adiantado o goleiro do Guarani de Bagé. E vem que vem o Colorado em busca da virada. Levou a virada no primeiro tempo, empata no segundo e tenta uma nova virada no jogo. 7 minutos é o segundo tempo. Imagens ao vivo do estádio Estrela d'Alva em Bagé. Wanderson, toque por dentro. Thiago Maia emendou. Com muita força ele buscava o Brian Aguirre. Ela se perdeu a lateral. Ô Paulo, por isso que a gente vê alguns zagueiros que a gente chama de chatos. Antes da bola sair, aquele empurra-empurra, aquela disputa pelo espaço, sendo que a bola nem foi batida ainda. E muitas vezes a gente pergunta, mas para que ficar? É justamente isso. É tu controlar o espaço. Não é só a disputa da bola aérea. É a imposição e a disputa pelo espaço para ocupar o espaço e ter a melhor colocação para depois sim atacar a bola. Às 10 da noite tem Tricolor em campo. O Grêmio visita o Brasil de Pelotas. Você vai ver ao vivo no Sport TV e no Premier
narração do Vinícius Rodrigues, comentários do Richarlison e do Roger Flores. Às 10 da noite, a sequência desta primeira rodada, começando o Gauchão 2025. Ó, tá lá o Roger orientando o Bruno Henrique. Chama o experiente meio-campista para conversa. Aproveita a parada no jogo. Você viu que o João Vitor estava ali com a mão na coxa. Comecinho de ano, não vai dar para ele. Prejuízo no Guarani de Bagé, Milena Costa. É isso, já está aqui na beira do campo o camisa 17 para entrar. Rogério Senna vai entrar no lugar do camisa, vamos ver que vai levantar a placa, muito bem, do camisa número 10, Marcelinho. Então o Senna, 17, vem para o lugar do Marcelinho. Aproveitou uma parada para fazer 2 substituições o técnico. E o João Vitor, você viu que já tinha saído. João Vitor dá lugar ao Vitor, tá? Então o Vitor 16, esse aí, ó, acabou de entrar na lateral esquerda, entrou no lugar do machucado João Vitor e saiu Marcelinho, dando lugar ao camisa 17, Rogério Senna. São 2 caras novas no Guarani para a sequência do segundo tempo. Brian Aguirre, 2-2 no placar. Ajeitou o Borré. Alan Patrick, leve toque na bola, falta nele. Esperou um pouquinho o árbitro, entendeu que o Internacional não ficou com uma vantagem para valer. Dá uma olhada na sutileza, na categoria do Alan Patrick. Já vai! Já foi. O adversário já ia. O Gianluca acabou apelando, cometeu a falta. E é uma falta que pode levar perigo. Joga muita bola o Alan Patrick. Se aproxima de 200 jogos pelo Internacional. Aí o goleiro Jonathan formou a barreira. Vem a autorização do árbitro para a cobrança do capitão colorado. Pelo jeito vai mandar o lançamento. O Inter tem os zagueiros na área. Bateu direto, arriscou Alan Patrick. Jonathan fez uma defesa difícil. Ela cai ainda perigosamente ali dentro da área. Voltou o Vitão. Este é Ian Felipe. Deu a falta ao árbitro, falta cometida de passagem pelo Thiago Maia no Ian. Ô Paulo, óbvio que é começo de ano, é difícil ensaiar essas coisas ainda, mas o goleiro botou 4 na barreira, sobravam 6 para marcar dentro da área. O primeiro marca a bola, ia ter que ficar um no rebote. Se o Inter abre um jogador aqui, tem que tirar mais um da área. Então assim, o Inter podia ter feito algum posicionamento para tentar tirar ao máximo os jogadores do Guarani da área. E aí criar espaço para os jogadores do Inter atacarem a bola. Aí o lado técnico, de quem entende, de quem conhece, Fernando Praz. Também no gauchão. Puxada do Saulo, saída por dentro com o Murilo, atravessou, no risco. Não deu domínio pro Thales. O Inter aperta, Wanderson. Aí a deixadinha de lado. Ela tocou no Gianluca, bem à frente ali de onde está posicionado o torcedor colorado, o torcedor do Inter. As organizadas do Internacional. As barras do Inter ali. Chegou o Murilo para ganhar. A arbitragem entendeu que foi legal, que não houve assolada. Marlon. Gianluca ia colocando na frente, atropelado pelo Pablo. É falta para o Guarani de Bagé. O Guarani é bicampeão gaúcho. Títulos conquistados, claro, há muito tempo. Em 1920 e 1938. Essa 35ª participação do Guarani de Bagé na primeira divisão do gauchão. O Inter é o maior campeão estadual com 45 conquistas. O Grêmio tem 43. Mas claro, fica esse incômodo. Título que não vem há 9 anos. O Inter tenta recuperar o trono no Rio Grande do Sul. Marlon despeja lançamento dentro da área. Tirou os braços o Anthony. Só tiro de meta para o Colorado. Vamos juntos. Você acompanhando com a gente em todo o Brasil. Premier. E a primeira rodada no gauchão. A falta está marcada. Reclama um pouco o Borré. E segue reclamando. Ele que fez 11 gols no primeiro ano. Primeiro pedaço de ano
pelo Internacional. 11 gols foram marcados pelo Borré em 30 jogos disputados. Lançamento em profundidade, acredita o Rogério Ceni. Chegou o Vitão para tocar para o lado. Nós vamos com quase 14 minutos do segundo tempo. Guarani não vence em uma estreia de Campeonato Gaúcho há 18 anos. É claro, andou na segunda divisão. Bom tempo de ausência na primeira divisão, mas olhando para o calendário, são 18 anos sem que o Guarani vença na primeira rodada da Série A do Campeonato Gaúcho. Cartão amarelo apresentado para o Murilo, apelou. O Inter podia se armar com um contra-ataque perigoso. Deu uma puxada no Alan Patrick, amarelo para o Murilo. A última vitória do Guarani numa estreia foi contra o Glória em 2007. Vitória por 1-0. Borré, deslocado mais do lado esquerdo. Aí o colombiano decidiu chamar o Pablo. Pablo se atrapalhou com o Vitor Gabriel. Dá neles, bola. Os jovens do Internacional naquela faixa de campo e o arremesso que fica de graça para o Guarani. O Internacional não perde em estreia do Campeonato Gaúcho faz um tempo, já são 14 anos sem perder. Na edição de 2011, perdeu para o Cruzeiro por 1-0. Foi a última derrota do Inter em estreias do Campeonato Gaúcho. De lá para cá, 8 vitórias e 5 empates. Bruno Henrique deixou o Vitão na fogueira. Ali vigiado pelo Rogério Ceni. Apareceu o Thiago Maia, foi mais rápido que o adversário. Wesley por dentro. Acionado o Wanderson. Vai passando o Aguirre. Alan Patrick já se coloca dentro da área. Wesley chega por ali também. O cruzamento vem por baixo. Corta Bruno Cardoso. O Inter vai ter a chance de continuar no ataque. O Inter fez 1-0 com Alan Patrick. 2 gols do Ian Felipe e a virada do Guarani de Bagé ainda no primeiro tempo. E o empate do Internacional na segunda etapa com o Vitor Gabriel, que se manda de novo para dentro da área. É o jogo das bolas aéreas perigosas. Alan Patrick, agora autorizado. Levantamento, entrada na pequena área. Vitão estava por ali, ela ficou com o Jonathan. Pega firme o goleiro do Guarani de Bagé. Os ataques estão levando vantagem para cima das defesas, principalmente nessas bolas cruzadas pelo alto, hein, Praz? Tá sendo uma grande alternativa, né? Tanto de lateral como de bola parada, bola rolando. Os ataques estão conseguindo atacar bem e finalizar, né? Óbvio que, mais uma substituição agora forçada por Cãibra. Começo de temporada é muito complicado, né, Paulo? O treinador arma uma estratégia, programa suas substituições. Tem alguns jogadores que quando começa o jogo tu já sabe que são mais suscetíveis a terem que sair. E aí acabam surgindo esses imprevistos. E isso vai redesenhando a história do jogo, né? É o Ian Felipe, o herói do Guarani de Bagé no jogo de hoje. Dali pelo jeito com Cãibra, né? Porque o companheiro socorreu, puxando a ponta do pé. Olha lá, companheiro primeiro, depois o médico do clube. E ali com o exercício feito, parece ser um sinal de cãibra. Vai ser obrigado a mexer mais uma vez o técnico do Guarani de Bagé, o Márcio Nunes. E vem a alteração no Internacional também. É o Jackson, na verdade, 19. essa alteração é isso aí, Paulo. O Jackson, 19, entrando para a saída do número 9. Ian Felipe não deu para ele realmente. Mas no Internacional não vai ter troca. Era o Wanderson que estava aqui na ponta conversando com o Roger. Boa, informando então a Milena Costa. Aí está o Jackson, que é centroavante, assim como o Ian Felipe. Veio do ABC de Natal. Tem 31 anos já, dos mais veteranos. O Jackson não tem um time envelhecido, o Guarani de Bagé. O Jackson faz parte da turma dos trintões. Ele que já passou pelo futebol do Rio Grande do Sul, já vestiu a camisa do Ipiranga de Erechim. Vai para o comando de ataque no lugar do Ian Felipe, que começou muito bem, metendo os 2 gols do Guarani nesta noite. 18 minutos. Ali a primeira tentativa exatamente do Jackson. Vitor, Ceni. São as caras novas do Guarani de Bagé. A bola fica oferecida ao Murilo.
que inverte, desafoga com o Thales. Houve um strike, caíram 2 jogadores do Guarani. Tem o capitão David, mais um que sente dor e desaba. Posterior, hein? Se for, né, a lesão na parte posterior da coxa, é preocupante. É um símbolo desse Guarani de Bagé. O David teve uma primeira passagem pelo clube em 2017 e integrou diversos grupos nos mais distintos momentos do Guarani. Inclusive, na ótima campanha passada, era titular absoluto. Problema, me parece, na parte posterior da coxa direita do capitão Praz. E participou de todas as campanhas de acesso, né? Desde a Série C do campeonato estadual. Assim, é um cara que tem realmente uma história muito grande. E aí, mais uma vez, parte física, mudando. Ele voltou, vai tentar continuar, porque senão realmente complica a vida do treinador. Ah lá, ó, tá caminhando com dificuldades, trotando, mas segue. Enquanto isso, ataca o Internacional, Thiago Maia no cruzamento, ele buscava o Wanderson. Acredita, corre atrás da bola para reaproveitar. Wanderson com ela. Se posiciona Brian Aguirre, aí o argentino. É o Inter que tenta se aproximar da entrada da área do Guarani de Bagé. Vitor Gabriel, acionado o Pablo. Lançamento. Thiago Maia segue ali, como se fosse um ponta esquerda. Não foi. Baita ponta esquerda. Como ponta esquerda, é um excelente volante, o Thiago Maia. Posse de bola para o Guarani de Bagé. Às 10 da noite tem mais. Você vai acompanhar Brasil de Pelotas e Grêmio ao vivo no Sport TV e no Premier. Só a primeira rodada Campeonato Gaúcho. Vai até o dia 15 de março. A previsão é de que o campeonato termine no dia 15 de março. Mas já tem jogador do Guarani sendo preparado. Não sei se para o lugar do David. Estava ali conversando com o técnico Fábio Luiz. Pessoal do Internacional ainda no aquecimento tem o Vitinho, que é uma novidade. Estava no Bragantino, ex-Atlético Paranaense, está emprestado pelo Dínamo de Kiev. Vitinho estreou com a camisa colorada contra a seleção do México, está hoje no banco de reservas e não deu realmente pro David, Milena. Sai o David, camisa 5, mancando um pouco ali, sentindo um pouco a perna. E entra o camisa 23, Fábio Luiz. Então, Fábio Luiz. São 5 alterações. 5 alterações processadas pelo técnico do Guarani de Bagé. Não pode mais mexer. Wanderson tenta acelerar pela direita. Abriu com passo Rafael Borré. Guarani meio encolhidão. Foi boa essa saída com o Marlon. Deu uma puxada no pé direito, travado pelo Bruno Henrique. A bola se perde, devagarinho foi saindo pela linha lateral, é arremesso. O Márcio Nunes é daqueles experientes que conhecem bem o campeonato, o técnico do Guarani. É o 6º gauchão seguido dele. Como eu disse, dirigiu a Avenida no ano passado. Aliás, houve uma curiosidade, uma troca, digamos assim. O William Campos, o técnico do Avenida esse ano, foi o técnico da ótima campanha do Guarani no ano passado. E o Guarani tem no banco de reservas o Márcio Nunes, que dirigiu exatamente o Avenida no Gauchão 2024. Marlon no lançamento. Já passava um pouco da linha da bola o Gianluca. Resposta no Internacional. Lançamento para a raspada de cabeça do Saulo. Ela se ofereceu ao goleiro Jonathan. Fica aqui pela esquerda o Bruno Cardoso, que agora está na lateral, tá? O Bruno iniciou o jogo como zagueiro, mas pode ser utilizado na lateral esquerda também. Cabeçada do Vitor Gabriel. De passagem, resvalou o Wanderson. Chutão ali do Fábio Luiz, que acabou de entrar. Recuperação colorada. Wesley, cabeça erguida. Ele conseguiu encontrar o Borré. Vai passando o Aguirre. Borré preferiu o trabalho central, pelo meio. Thiago Maia. Aposta a corrida com a bola o Pablo. Conseguiu evitar a saída. Vai tentar caprichar nesse cruzamento. Ela passou muito alta pelo Borré, que reclamou. Rogério Senna.
Paulo. Conseguiu passar bem pela marcação do Brian Aguirre. Aí a interceptação do Thiago Maia para manter o Internacional no ataque. Cavadinha para dentro da área. Forte demais. Milena Costa, informação. Queria pontuar a irritação de Roger Machado com esses dois últimos lances, principalmente agora nesse último chute, mas também na recuada da jogada anterior, antes dessa roubada de bola. Roger ficou extremamente irritado com a tomada de decisão dos jogadores. Milena falava e o Roger foi para a tela do primeiro. Thiago! Tava dando bronca ali no Thiago Maia. Realmente não agradou a tentativa na cavadinha do Thiago. 23 para quase 24 minutos do segundo tempo. Jackson, centroavante, domina. Vem o recuo no Marlon. Se ajeita dentro do campo de ataque o Guarani com o Rogério Senna. Busca o ângulo. Chute dele travado. Aí falhou a tentativa de bicicleta do Bruno Henrique. Wanderson deixou para o Brian Aguirre dividir. Ela ainda sobrou no Wanderson. Gira o corpo batendo de qualquer jeito para frente. É só o começo do campeonato. Aí vale também a superação física. Fisicamente, o que será que essas duas equipes podem apresentar? Está se preparando para o campeonato desde 2 de dezembro do ano passado, o Guarani. O Internacional, claro, se reapresentou depois das férias mais recentemente. Lá vai o Saulo. Soltou o braço na direção do rosto do Borré. O Saulo não é um sujeito delicado. Acabou de passagem ali, saía com a bola, movimentando de um lado para o outro, atingindo o rosto do Rafael Borré. Olha lá, a preocupação do árbitro. O Saulo disputou 11 jogos do último campeonato com a camisa do Guarani de Bagé. É um daqueles que estão de volta. Dá uma olhada como ele solta ali o braço, né? Na direção do rosto do Borré. E dói, hein? Toda a delicadeza do Saulo, só que não na tela do Premier. O Saulo saiu porque o Guarani teve um calendário mais curto em 2024. Saiu para o Abecate de Goiás e retornou agora em 2025. Que pelo jeito pegou ali no chamado gogó, né? O braço não foi nem no rosto do Borré, mas no pescoço. E o Saulo depois ficou no chão, Praz. Quando ele deu o segundo drible ali, a perna já endureceu. Mais um com câmera, né? É muito complicado esse começo de temporada, né? E assim, o Inter ele tem uma estratégia, o Roger com 2 jogadores de velocidade do lado do campo, só que eles não conseguiram explorar essas características, né? Porque o Guarani, ele sempre quando perdia a bola, a não ser na bola parada, num tiro de meta do Inter, ele adiantava as linhas de marcação. Mas a maior parte do jogo, ele sempre marcou com uma linha mais baixa, principalmente a linha de defesa. E isso faz com que não tenha espaço nas costas para o Wesley e para o Wanderson aproveitarem e atacarem esse espaço, né? Mas por que o Wesley ainda consegue produzir um pouco mais? Porque o Wesley tem uma característica que ele consegue vir por dentro e trabalhar também. O Wanderson é um jogador mais de linha, mais de beirada, mas ele não tem tanto recurso de vir por dentro e conseguir trabalhar como um meia ponta como o Wesley. Então, por isso que nesse jogo, apesar das dificuldades, o Wesley ainda conseguiu aparecer um pouco mais que o Wanderson. O jogo recomeça. Ó, tá pedindo para voltar o zagueiro Saulo, tá pedindo para voltar o Borré. Por enquanto, 10 para cada lado. Os dois estão de volta. Tenta se reorganizar o Guarani de Bagé. Erro na tentativa do lançamento do Murilo. Vai tentar aproveitar o Internacional com o Wesley. Sai do lado, traz por dentro. Vem costurando, abrindo espaço ainda o Wesley. Deixadinha no Wanderson. Vamos juntos. Premier com o Gauchão 2025. Abriu com passo o Saulo para evitar a passagem da bola. Internacional, Caxias, Pelotas e Ipiranga. É o grupo do Inter. E aí naquela coisa de os times não se enfrentarem. Os times do mesmo grupo não se enfrentam. E você olha para o resultado das outras partidas, claro, entendendo que é melhor que o time do seu grupo não vença. Neste caso, no caso do Internacional, um resultado interessante e o Ipiranga de Erechim vai perdendo para o Juventude. O Ipiranga é do grupo do Internacional. Mais um escanteio para o Colorado. Levantamento do Alan Patrick. Ela ainda sobrou. Thiago Maia, pé esquerdo, chute mascado. Insiste o Inter com o Wanderson.
Alan Patrick, e tome bola cruzada, e tome pressão do Colorado em busca do terceiro gol. O Vitão subiu, por muito pouco não tocou, não bateu a cabeça na bola. O Inter seguiu com a chance, com vários dos seus jogadores ali dentro da área. É pressão para cima do Guarani. Alan Patrick deu uma puxada, decidiu recomeçar com o Brian Aguirre. Toque dele até o zagueiro Vitor Gabriel. Meteu o segundo gol do Inter. 20 anos tem o garoto Vitor Gabriel. Lançamento na medida para a matada do Brian Aguirre. Tinha o apoio do Wanderson. Passa mais adiantado o Thiago Maia. Toque dele não foi na medida. Mas teve ali a disputa no pé de ferro. Acabou sobrando lá do outro lado. Tá valendo. Wesley ajeitou no pé direito. Ele bateu direto na trave. Que paulada do Wesley. Ele manda de longe, arrisca de fora da área. Voou o goleiro Jonathan. Foi uma bomba do Wesley. Por muito pouco não sai o terceiro gol do Inter. Paulo, tá vendo? É isso que eu falo. O Wesley, ele tem essa capacidade. Ele não é um jogador de uma nota só. Ele consegue vir trabalhar por dentro como um meio atacante. Coisa que o Wanderson não consegue fazer com tanta qualidade. Por isso que o Wesley, mesmo com uma linha mais baixa do Guarani, ele consegue se modificar, se reinventar dentro da partida. E em vez de ser um jogador de velocidade de atacar espaço, ele consegue vir para dentro e criar os espaços. Vitão, tome Inter no ataque, em busca do terceiro gol. Tirou de cabeça, mas só parcialmente o risco o Fábio. Wesley voltava da posição de impedimento. Impedimento flagrado do ataque do Inter. Quase o gol da virada colorada em Bagé. Ali cheio de caretas o Roger. A Milena destacava um Roger mais calmo durante o primeiro tempo. Na segunda etapa mais irritado, mais falante. Orientando o Roger Machado. Absolutamente acostumado ao Campeonato Gaúcho como jogador e técnico. Como técnico colorado, chega hoje a 28 jogos o Roger Machado, campeão gaúcho como treinador em 2022. E atual vice-campeão gaúcho. Borré, no meio de dois jogadores do Guarani, prendeu, protegeu. Ele volta no Pablo, saidinha no corredor, deu certo. Que lance do Wesley! Coloca a bola na frente, foi um dos destaques do Internacional no ano passado. O árbitro entendeu que, de passagem, o Wesley cometeu a falta. Tem bolinha na tela. Tem gol pintando no Campeonato Gaúcho e já tem luta pela artilharia. Se o Ian Felipe meteu 2 gols com a camisa do Guarani, o Gilberto faz 2 gols, faz o segundo dele pelo Juventude contra o Ipiranga. 2 para o Juventude, 0 para o Ipiranga. O árbitro viu ali a abraçada, o braço direito do Wesley na direção do Murilo e pegou a falta. (31 minutos, 31. Mais Campeonato Gaúcho. 10 da noite, Brasil de Pelotas e Grêmio. Vai para a reposição, Fábio Luiz. Vamos juntos, você ligado em todo o Brasil. Essa vai se oferecer ao Anthony. O Anthony tem, né? A missão de tentar pelo menos o banco de reservas quando voltar o Rocher. Hoje está no banco de reservas o Ivan, que se machucou e foi contratado até para ser, digamos, o reserva imediato. O Anthony foi o goleiro titular no gauchão passado, mas de março em diante disputou só 4 jogos. O último deles contra o Fortaleza em setembro. É ruim para goleiro, né? Perdeu o tempo de bola, o ritmo de jogo. Jackson. Foi bem nessa, com categoria. Vem o Bruno Henrique para tentativa de roubada. Falta cometida. Falta no Jackson. Você acompanhando a reta final do jogo. 32 minutos. Milena. Só para antecipar que o Vitinho foi chamado pelo técnico Roger Machado. Daqui a pouquinho vai ter substituição no Inter. E ó, de novo, por vários ângulos, para deixar balançando a trave a pancada de pé direito do Wesley. É, Vitinho vai estrear numa partida oficial pelo Colorado. Jogou no Red Bull Bragantino, me lembro de ter trabalhado no jogo. Meteu gol no Inter, no Campeonato Brasileiro do ano passado, em Bragança.
fez um dos gols. Foi um jogo que terminou empatado, 2-2. Um dos gols do Vitinho, que está aí, como antecipava a Milena, já conversando com o Roger. Foi uma boa contratação, Praz? Começou muito bem no Atlético Paranaense, né? Muito bem mesmo, 2018, se não me engano. Depois foi vendido, não jogou muito, voltou para o Red Bull, não tem bons números, né? Mas a expectativa no Inter é que ele possa reencontrar bom futebol. Até porque, óbvio, é o primeiro jogo e a amostragem é muito pequena. Mas eu acho que o Roger vai utilizar muito esse sistema com 2 jogadores abertos. E aí ele vai precisar de variação. Quarto árbitro deu aquela queimada na largada. Levantou a placa com o número 11 do Wanderson. E o jogo já estava correndo. O Vitinho vai esperar mais um pouco. Acontece. Fábio Luiz. Decidiu recomeçar. Tapa na bola do Saulo, perigoso. Bruno Cardoso mais aqui pela esquerda. Já então Vitinho no Internacional. Bruno esticou no corredor. Murilo para dar sequência. Proteção foi feita pelo Jackson. Sai um pouquinho da referência, da posição de centroavante. Tenta dar uma acelerada agora o Marlon. Jackson recebeu, arrisca, teve desvio. Por isso correu atrás dela o Antony para evitar o escanteio. Teve uma bola na trave do Wanderson no primeiro tempo, travessão. A bola na trave do Wesley na segunda etapa. O Inter, além dos 2 gols, já carimbou 2 vezes a trave do Jonathan. Você ligado com a gente em todo o Brasil. Agora sim, é isso, né, Milena? Vai saindo o Wanderson. Isso mesmo, eu antecipei o Vitinho e o árbitro antecipou a saída do Wanderson. Então sai o camisa 11, Wanderson, para a entrada do Vitinho. Vitinho, que tem essa responsabilidade de mostrar o seu trabalho até o dia 30 de junho desse ano. Ele tem contrato aí de um pouco mais de 5 meses em relação ao Red Bull Bragantino, né? Então tem aí até a metade do ano um contrato que pode ser renovado, mas esse é o prazo do Vitinho. O Vitinho ainda pertence ao Dinamo de Kiev. Resta saber como estará a situação do futebol, como estará a situação do país, questões relacionadas à guerra. Muitos dos jogadores que atuavam na Ucrânia quando estourou a guerra saíram, né? Tiveram até a licença, deixaram o país. E o Vitinho pertence ao Dinamo de Kiev, tem esse empréstimo até o meio do ano citado pela Milena. Vamos ver como fica a situação depois. Ô Paulo, eu acho que o Vitinho ele tem uma condição de conseguir fazer pelo lado direito o que o Wesley faz pelo esquerdo. Ao contrário do Wanderson, né, por questão de característica, não de qualidade, mas de característica, o Wanderson é mais de linha, mais de espaço. Eu acho que o Vitinho pode entregar um pouco do que o Wesley entrega pelo lado de lá. 2-2 no placar em Bagé. Reta final do jogo, 36 minutos. É o primeiro jogo, Gauchão 2025, você acompanha. Cabeçada forte na bola do Vitão. Inter tem a concorrência do Flamengo. Vai ter de lutar para manter o Vitão. Rogério Ceni corre agora lá do lado direito. Ele contra o Pablo. Foi no limite o lateral do Inter. Evita a passagem do Rogério Ceni e cede escanteio. O Paulo, em cima disso, o Inter tem que fazer de tudo para evitar a saída de 2 jogadores, do Alan Patrick e do Vitão. Porque se saírem, vai ter que ir ao mercado. E aonde tu consegue jogadores desse nível, com os valores que a gente está praticando hoje no futebol brasileiro? É praticamente impossível. Então, o maior reforço do Inter é manter esses 2 jogadores. Se animou a torcida do Guarani, a torcida do Índio. Escanteio para o Marlon bater. Vem a cobrança forte com efeito. Batida enjoada do Marlon. Mas do centro para o lado de fora do pé, a bola passou perto ali do travessão fazendo curva. Tentou um gol olímpico o Marlon. 37 minutos do segundo tempo, 2-2 no placar. O Inter não venceu o Guarani em nenhum dos últimos 2 jogos disputados aí nesse estádio. Um empate e a derrota no último Gauchão por 2-1. Thiago Maia. Vira, Brian Aguirre, esperou a chegada da bola, mandou o balão para o alto. Foi na disputa de corpo o Bruno Henrique, ele e Marlon, cai o Marlon. O lance segue. Alan Patrick, estava tentando contra o Gianluca. Ali ninguém é de ninguém, virou briga. E nos finalmente a falta cometida pelo Bruno Henrique.
Torcedor colorado cantando, agitando, se agitando nas arquibancadas. E a gigante torcida do Inter, o Clube do Povo, se ligando no Premier. Você curte a festa com os instrumentos, com o trompete, com os bumbos. A galera dando recado nas arquibancadas do estádio Estrela d'Alva. O Paulo, e o jogo entra numa fase crítica, né? A parte física das duas equipes, apesar do Guarani já estar mais tempo, já estão bastante desgastadas, e aí começa a afetar a parte técnica e também a questão do tempo passando. Qualquer erro torna praticamente a partida irrecuperável, né? Então é um momento muito crítico em que os jogadores têm que ter, acima de tudo, muita tranquilidade e discernimento para conseguir entender esse momento do jogo e o momento físico e técnico também. E tome Guarani de Bagé no ataque. Tem o arremesso. Thales já se posiciona e já toma aquela distância. A bola viaja, vai ali para dentro da área. Mergulhou Gianluca, tirou Brian Aguirre. Pegou mal Thales. Dá nele, bola. Sobrou limpinha para o Wesley. Inter vai tentar dar uma acelerada no fim. É o momento crítico citado pelo Fernando Praz. Alan Patrick foi puxado por Rogério Ceni. Falta cometida. E aquele lado ali é pior, né? Para bater o lateral, porque parece que as placas ficam mais próximas. E aí ele teve que vir meio na diagonal para conseguir ganhar um impulso. Do lado de cá, onde ficam as casas matas, que a gente fala, tem um espaço um pouquinho maior. Então fica mais fácil de pegar o impulso para fazer o arremesso. E você viu como foi bem nessa, esperto o Brian Aguirre, porque o Gianluca estava mergulhando para tentar aproveitar um leve desvio do Vitor Gabriel depois do arremesso, sempre venenoso do Thales, apesar do malabarismo. Lançamento para dentro da área do Guarani, sai o goleiro Jonathan protegido e fica com ela. Os 12 times divididos em 3 grupos de 4 cada um. Grêmio, Inter, Juventude foram definidos como cabeças de chave. No grupo A, Grêmio, Avenida, Guarani de Bagé e São José. Grupo B com Inter, Caxias, Pelotas e Ipiranga de Erechim. Grupo C tem o Juventude, Brasil de Pelotas, Munson e São Luís. Bola invertida. Vitinho dominou para deixar direitinho no chão. Acelera. Este é o jogo dele. Brian Aguirre de passagem, bloqueado pelo Murilo. Se esforçou para evitar o escanteio, mas jogou para dentro da área. Deve ter pensado, ainda bem que eu deixei sair. Porque ela ia sobrando numa zona perigosa ali, hein, Praz? Ô Paulo, é o que eu falo, esse momento é crítico, porque a perna não responde e aí começa a faltar oxigênio no cérebro e as decisões não são as melhores. É justamente isso que eu falei. Essa jogada, essa tomada de decisão foi uma típica de final de jogo e cansaço. Alan Patrick, o Inter vai tentar. Lançamento na primeira trave, deu sobra, bateu Vitinho, bloqueado! E tá ali de novo, socorrido pelos colegas, o zagueiro Saulo. Parece estar sentindo cãibra. Alan Patrick, a base da superação, vem o Inter. Cruzamento feito na primeira trave, ela ainda fica com o Colorado. Alan Patrick para receber do Bruno Henrique. Se manda o Vitinho, esse é fôlego novo, acabou de entrar. Alan Patrick tem uma segunda tentativa. Bruno Henrique, triangulação, Vitinho com liberdade. Cruzamento feito lá do outro lado. Wesley, a cara com o marcador, ajeitou no pé direito, movimenta a bola com habilidade, ele arrisca! Subiu demais, foi embora! Do pé esquerdo pro pé direito, ia perdendo o ângulo, ainda assim, mandou ver Wesley! Pancada que passa com perigo e se perde! Ele terminou o ano de 2024 bastante inspirado. Chega a 50 jogos hoje pelo Colorado, Wesley. Foram 4 gols nos últimos 5 jogos disputados pelo Wesley em 2024. E foi um cara de absoluta regularidade. Também buscando reencontrar aquilo que parecia ser quando surgiu na base do Palmeiras. Aí teve uma passagem pelo Cruzeiro, mais ou menos. O Internacional acreditou no Wesley e ele fez um belo ano de 2024. Levantamento do Jonathan, 43. Thiago Maia meteu a cabeça na bola.
por ali Fábio Luiz. Este é Marlon. Tentou fazer uma embaixadinha, Thiago Maia. Não alcança o Alan Patrick. Realmente demonstração de cansaço nessa reta final dos dois times. Thales esticou. Chega para meter a cabeça o Vitor Gabriel. 2-2 no placar em Bagé. Pablo ia dando a bola de presente para o adversário. Conseguiu reaproveitar ainda o Bruno Henrique. Este é Aguirre. Argentino chama Vitinho. Bruno Henrique para receber. Cortou na habilidade. Passa o Brian Aguirre. O Inter tem 4, 5 jogadores no ataque. Aguirre apoiando. Busca o fundo do campo. Estava por ali o Vitinho. Chegou cruzando de primeira. Jogou nas mãos do Jonathan. Sem perigo desta vez para o Guarani. O quarto estádio mais antigo do Brasil. Recebendo um dos jogos de abertura do Campeonato Gaúcho. E a Luca dominou no capricho, botou a bola para dormir. O árbitro entendeu que foi dele o último toque, que teve uma raspada do Gianluca, reclamou. Cartão amarelo apresentado. Não sei se para o Gianluca ou para alguém do banco de reservas que estava ali reclamando. Por falar em reclamação, Roger do outro lado, no outro. Para a comissão técnica. E o Roger também, na outra casa-mata, está reclamando. E aí o Jonathan Pinheiro tentando colocar ordem na casa, ordem no jogo nessa reta final. Com o relógio chegando à marca dos 45 minutos. Segue agitado o Roger Machado. No Inter, 13 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Olha lá, reclamação do Alan Patrick. O Vitinho conversa também com o árbitro. Não sei se ele expulsou alguém do banco de reservas do Inter. O Roger continua ali furioso com o Jonathan Pinheiro. E o xará do árbitro, o Jonathan, goleirão do Guarani de Bagé, desabou ali dentro da área. Já passamos de 45 minutos, é a reta final. Agora o quarto árbitro está conversando ali, bem perto da Milena, né? Milena prestando atenção na conversa, no diálogo. Clima mais tenso nesse finalzinho. Enquanto isso, chama para conversa o Márcio Nunes. Era zagueiro, Márcio Nunes. Chegou a jogar em times menores do estado, vestiu a camisa do Remo, que é um time mais tradicional. Remo do Pará. E agora vai subir a placa. O Roger já reclama de antemão. Olha lá, segue a pressão para cima do quarto árbitro. Mais 5. Calma, eu tô calmo. Não parece. Calma, eu tô calmo. Vamos até 50 minutos então. Mas o jogo já tá parado há um bom tempo, né? Eu tô calmo. É bem nessa linha. E olha, esses 5 minutos vão ficando pouco tempo. Porque relógio ali nos 47, já são 2 minutos de paralisação. Me lembro de ter observado que essa conversa e o jogo parado começou antes dos 45. Pelo menos 2 minutos de paralisação, um pouco mais nesse momento. E o árbitro acrescentando 5 ao jogo na segunda etapa. Agora sim o jogo recomeça. Levantamento foi feito pelo Brian Aguirre. Vamos ver essa reta final. Trabalha o Guarani de Bagé, chega cheio de apetite o Vitinho para recuperação, ergueu a cabeça, cruzamento para trás, Murilo! Na passada ele cede escanteio. Ô Paulo, o que está dificultando para o Borré, óbvio, é o estilo de jogo, é o começo de temporada, é essa questão da parte física de todo o time do Inter não tá ideal. Mas tem uma coisa também, os jogadores do Inter estão atacando pouco a área, aí acaba que o Borré, ele fica muito isolado, ele não consegue fazer uma movimentação, alguém fazer para livrar ele.
Alan Patrick, levantamento caprichado. A bola fica perdida ali dentro da área. Apareceu de trás o Bruno Henrique para disputar no corpo. Cabeçada do Gianluca, tentativa de longe do Vitor Gabriel. Será que teve desvio? Teve sim, é escanteio mais um. De escanteio em escanteio, o Colorado vai tentando a vitória nos acréscimos. 48 minutos. Wesley é o encarregado. Alan Patrick se apresenta como opção. Wesley percebeu Alan Patrick. Cobrança curtinha, combinada, bola devolvida. Muito curta para o Wesley. Lá vem contra-ataque do Guarani. Marlon estica para o Rogério Senna. Pablo foi pro carrinho, deu aquela olhada para a galera. Comemorou junto à torcida do Inter. Torcida do Inter de um lado, a torcida do Guarani do outro. Aí o arremesso do Thales. 2-2 no placar. Foi bom giro do Jackson. Guarani vai tentar no final. Cruzamento. Gianluca tá ali dentro. Ex-passe do Colorado. Cruzamento feito pelo Murilo. Teve o mergulho do Rogério Senna. Essa saiu devagarinho, se perdeu. Tá correndo atrás ali o Anthony. Terminado. Juventude 2. 2 gols de Gilberto. 0 para o Ipiranga. Também na abertura. Noite de abertura do Gauchão 2025, e às 10 da noite tem mais, tem Brasil de Pelotas e Grêmio, você vai ver ao vivo no Sport TV e no Premier. Falando em futebol gaúcho, hoje tivemos a eliminação do Grêmio. O Grêmio foi derrotado pelo Corinthians na semifinal da Copa São Paulo. Teremos no sábado pela manhã, São Paulo e Corinthians, decisão da Copinha 2025. Mais um então. Oi, Milena. Isso mesmo, para confirmar o mais um e também para informar que o Maqueiro que foi expulso, tá? Ficou naquela confusão de cartão, mas tá aí a informação agora. Vitinho, cruzamento, ela viaja. Então tá bom, Milena informando a expulsão do Maqueiro. Jackson. Ia ficando com ela o Bruno Henrique. Falta no Jackson. Se irrita o jogador colorado. Cartão amarelo apresentado. Outro jogo, tá no finalzinho também. O São Luís está derrotando o Avenida por 2-1. 2 para o São Luís de Juí, 1 para o Avenida. É mais um jogo que acontece nesta noite. E aí está o árbitro